Iniciando a aula de português prevista para o dia 1º de abril, páginas 28, 29 e 30. Dando continuidade aos trabalhos sobre a resenha da obra clássica Robinson Crusoe. Página 28. Leia no material de apoio um trecho da obra de Robinson Crusoe. Material de apoio, um trecho da obra de Robinson Crusoe. Vamos à leitura. Página 28, retirei lá do material de apoio, Robinson Crusoe, o diário. 30 de setembro de 1659. Eu, pobre e desgraçado, Robinson Crusoe, depois de naufragar em alto mar durante terrível tempestade, fui atirado a esta triste e miserável ilha, a que dei o nome de Ilha do Desespero. Todos os meus companheiros de viagem naufragaram e eu mesmo quase morri. Desculpa, gente, todos os meus companheiros de viagem se afogaram e eu mesmo quase morri. Primeiro parágrafo. Lembra que eu falei para vocês se questionarem, se fazerem perguntas, tentar entender melhor cada parágrafo de um texto? Ok. Como que ele está se sentindo nesse trecho da história? Aonde que ele está? O que aconteceu? Como que ele se sente? Qual a reação dele? Passei o resto do dia preso da maior aflição em face às sombrias circunstâncias em que me achava. Ele se encontrava triste, aflito, dentro daquela situação de terror que aconteceu, do naufrágio, de verificar que todos os amigos dele se afogaram. Em verdade, não tinha alimento, abrigo, roupa ou arma, nem lugar para onde ir. Ele estava descobrindo ali um novo lugar, uma nova aflição, realmente se sentindo triste com a situação e em desespero com o que estava vendo. 1º de outubro, vi pela manhã, com grande surpresa, que o navio se safara, quer dizer, se salvou, se safou, né? Ele não se destruiu por completo, não naufragou, não afundou. Vi pela manhã, com grande surpresa, que o navio se safara com a maré alta. Ele conseguiu se desprender, a maré subiu e o navio conseguiu se desprender, aproximando-se mais da ilha. Isso me alegrou por um lado, porque o fato de não se ter despedaçado e de estar ainda flutuando permite-me-ia, talvez, ir a bordo e abastecer-me de alimentos e provisões. De outro lado, porém, reavivou-se da dor de ter perdido os companheiros de viagem. Tivéssemos ficado a bordo, pensei, e teríamos talvez salvo o navio, ou pelo menos não teriam eles morrido afogados como morreram. Entende aqui nesse pequeno trecho que na hora da tempestade, os tripulantes, com medo de que o navio naufragasse, pularam ao mar. Porque o navio não naufragou, o navio não afundou e os companheiros morreram afogados. Isso quer dizer que eles pularam do navio, né? Então, vem aí a reflexão dele. Poxa, se tivéssemos tentado salvar o navio, não teriam os companheiros se afogado.
Se tivessem salvo, poderíamos com certeza fazer dos destroços do navio um barco que nos levaria a qualquer outra parte. Passei grande parte do dia mergulhando nesses pensamentos. Afinal, vendo o navio quase a seco, caminhei pela praia o mais longe que pude e nadei. Em seguida, até ele. O dia continuou chuvoso, mas o vento amainou por completo. De 1º a 24 de outubro, consumi todos esses dias em visita ao navio, de onde retirei tudo que pude para a costa, no seco, em jangadas, na enchente da maré. Quando a maré baixa, fica impossível navegar. Nós podemos ver isso até nas nossas praias, né? Que ela fica mais distante. Ele aproveitava a maré alta para trazer isso em jangada, que ele mesmo construiu. Também choveu muito durante esse período, embora com alguns intervalos de bom tempo. Estávamos, ao que parece, na estação chuvosa. 20 de outubro. A jangada virou e toda a carga que levava. A jangada virou, a carga que estava nela também se afundou. Estava, porém, em águas poucos fundas, e como as coisas eram, na maioria, de grande peso, consegui recuperar muitas quando a maré desceu. Ele navegava na jangada enquanto a maré estava alta. A jangada virou, os suprimentos caíram, e quando a maré baixou, ele teve a possibilidade de resgatar a maioria desses pertences que viraram na jangada. 25 de outubro. Choveu toda a noite e o dia inteiro. Caiu um pé de vento e o navio, a uma rajada mais forte, despedaçou-se, desaparecendo. Apenas destroços deram à praia. Os destroços do navio chegaram até a orla da praia. Levei todo o dia cobrindo e protegendo os bens que salvara para que a chuva não os estragasse. 26 de outubro. Explorei o litoral o dia inteiro procurando um lugar para residir. Preocupava-me muito defender-me contra qualquer ataque, fosse de animais ferozes ou de selvagens. Ele ainda não sabia o que tinha na ilha, se tinha alguma tribo indígena. Até o momento, era ele e a solidão. À noite, encontrei um rocheado e tracei um semicírculo para meu acampamento. Resolvi fortificá-lo com uma construção, muralha ou paliçada de estacas duplas, reforçada internamente por meio de cabos e protegidas pelo lado de fora com um aterro relvoso. Ok? Ele usou estacas de madeira para levantar as paredes para se proteger, e do lado de fora, relva selvagem, vegetais, mato, folhagem. De 26 a 30 de outubro, trabalhei exaustivamente, transportando todos os meus haveres para a nova morada, embora tivesse chovido muito durante parte deste tempo. Então, é um trecho do livro que nós vamos estudar agora.
Atividade 2, da página 28. Qual é o fato principal que está sendo narrado? Esse trecho que nós lemos no material de apoio, vamos resumi-lo falando da parte principal. Resumindo, vamos ver aqui, eu vou perceber se vocês conseguem verificar a parte principal, o tema principal desse trecho do livro e resumi-lo nessas 3 linhas. Atividade 3. Quais são os principais sentimentos e ações do personagem? Sentimentos. Nós podemos observar claramente aqui no início do trecho, e eu já fiz alguns comentários sobre como ele se sentiu, né? E as ações dele? O que ele fez? Está bem claro no texto. Compare o trecho do romance com esta parte da resenha. No caso de Robson, a trama nos leva por um cotidiano de descobertas, tanto na parte de exploração da ilha, quanto nas próprias habilidades do personagem em fazer e inventar coisas que garantam a sua vida. Como falamos da outra vez, na aula anterior de português, Robson amadureceu, dando valores a pequenas coisas e, como o resenhista também colocou em uma observação dele, que ficou muito claro nesse livro de Robson Crusoe, a capacidade que o ser humano tem de se descobrir habilidades que talvez por falta da necessidade de usá-la, nós nem a percebemos. Mas o Robson conseguiu encontrar nele, por conta das circunstâncias, do desespero de estar ali ao léu, meios de sobrevivência e habilidades que ele tinha que nem ele sabia, não é? Em sua opinião, a síntese feita pelo resenhista está de acordo com o trecho lido? Justifique sua resposta. Eu resumi aqui alguma coisa sobre a resenha e deixei claro para vocês, espero, que o que o resenhista escreveu se está claro aqui nesse pequeno trecho. É a opinião de vocês também, né? Sobre a leitura, o entendimento de vocês. 5 da página 28. Em uma folha, desenhe o personagem Robson Crusoe e sua ilha. As produções feitas devem compor uma exposição no mural na sala de aula. Vai ficar lindo em nosso retorno, com certeza. Página 29. Foco na língua. Coesão. Leia os trechos a seguir e responda as questões. Clássicos são, no meu entendimento, livros que ultrapassam gerações e jamais perdem seu vigor, vitalidade e poder de encantar. Escrita no século XVIII e com inspirações em um episódio real, a história de Robson Crusoe se encaixa perfeitamente nessa definição. A definição que o resenhista fez da opinião dele, que o clássico
é uma obra que vive eternamente, né? Sem perder a sua graça, seu vigor, seu encantamento. Pergunta A. Qual é a definição retomada pelas palavras sublinhadas? Palavras sublinhadas são nessa definição. Definição do quê? Qual é a definição retomada nessa edição? Está falando de que edição? Simples, né? O único sobrevivente de um desastre marítimo, Robson se vê numa ilha deserta lutando pela sobrevivência. Este é o mote que Daniel Defoe trabalhou com maestria para mostrar a capacidade humana da luta pela vida. Não só Robinson Crusoe, mas todos nós, seres humanos, quando encontramos alguma dificuldade, automaticamente nossa mente luta para procurar recursos e formas de enfrentá-la, de acalmá-la ou de resolvê-la. Então, essas habilidades de construir, de persistir, de fazer algo para melhorar, todos nós seres humanos temos. Temos é que dar oportunidade de isso aflorar. E isso é um exercício que nós podemos fazer desde muito cedo. Então, crianças, observem a vocês mesmos. E como eu sempre falo na sala de aula, todo dia é dia de aprender, todo dia é dia de melhorar, todo dia é dia de fazer melhor. Então vamos deixar isso aflorar dentro de nós e ficarmos cada dia melhor do que ontem, tá bom? Voltando aqui à nossa atividade, qual é o mote que o pronome este retoma? O único sobrevivente de um desastre marítimo, Robson se vê numa ilha deserta lutando pela sobrevivência. Mote é o assunto principal, lembram? Então, quando ele fala, este é o mote que Daniel trabalhou, qual é este? O isolamento desenvolve também o lado religioso e Robson, o isolamento desenvolve também o lado religioso de Robson. É na fé que ele encontra consolo e esperança, passando a olhar para cada acontecimento como uma dádiva e não como um castigo. A quem se refere este pronome ele? Está falando de quem este pequeno trecho? Vamos para a página 30. Em determinado ponto, ainda nos capítulos iniciais, o náufrago divide seu drama entre mal e bom, classificando suas desventuras pelo que elas tiveram de ruim, mas contrapondo a isso o lado positivo de cada item. D. Quanto às palavras sublinhadas, assinale as afirmações verdadeiras. Nós vamos ter aí mais de uma afirmação verdadeira. As palavras sublinhadas, náufrago e elas. Náufrago é o próprio Robinson Crusoe. Isso é verdadeiro? Náufrago é o personagem ainda desconhecido do livro. Isso é verdadeiro? Elas se refere às experiências vividas pelo personagem na ilha. Isso é verdadeiro?
O pronome elas se refere às outras pessoas que não sobreviveram ao naufrágio. Vocês vão apenas assinalar as verdadeiras. Próximo. Explorando a ilha, ele vai não só descobrindo o que pode lhe servir de alimento, como vai adquirindo conhecimento para construir, dentro do possível, um lar. E o pronome lhe se refere a que outra palavra anterior? Está dentro desse trecho mesmo, está dentro dessa frase. Explorando a ilha, ele não só descobrindo o que pode lhe servir. Esse lhe se refere a que outro termo dentro da frase? A palavra se referem às mesmas pessoas, esse lhe e essa outra palavra que você vai me responder aí na E. E assim, de forma minuciosa, Daniel Defoe vai narrando os processos de superação e descobertas do personagem. Palavra grifada do personagem. Que personagem é esse? De quem conta essa história? Fácil, né? Coesão. É um texto coeso. Várias palavras, em um texto coeso. Várias palavras são usadas para retomar ideias, palavras ou expressões. Retomar ideia, relembrar do que está falando ou de quem está falando, assim como foram nos exercícios acima. Lhe se refere a ele. Então, num texto coeso, você não repete as mesmas palavras. Você usa pronomes, você usa substantivos para não haver repetições da mesma palavra e o texto continuar uniforme. Por exemplo, na resenha, o nome Robinson Crusoe é retratado por Robson, por náufrago, personagem, ele e etc. Para compreender o texto, o leitor precisa estar atento a esses elementos que fazem a coesão textual. Texto coeso, o texto equilibrado, sem repetição de nomes, de palavras, apenas substituindo por pronomes, por alguns sinônimos que representem aquele mesmo fato, pessoa ou personagem, tá? Beijo no coração de vocês. Aula prevista para hoje, 27, 28, 29 e 30, feitas. Espero que aproveitem. Até o próximo.